E aí, pessoal, vim comentar as leituras de junho de 2024 e vou começar falando do Freud, que eu passei muito tempo lendo, eu passei um ano lendo esse livro, porque esse livro era um livro para um grupo de estudos, que a gente leu metade do livro num semestre, que foi 2023.2, e a segunda metade em 2024.1. E aí a gente terminamos em junho. E, bom, essa foi uma releitura, eu já tinha lido esse livro, eu tenho inclusive um vídeo para ele, só para ele, onde eu comento o livro de forma geral. Na verdade, ele é uma coletânea de textos do Freud sobre a clínica psicanalítica, o nome é Fundamentos da Clínica Psicanalítica, faz parte da coleção Obras Incompletas de Sigmund Freud, da editora Autêntica, que não tem pretensões de publicar a obra do Freud como as outras editoras, assim, numa ordem cronológica. Ele, na verdade, ela segue um estilo de publicação que é muito autoral e muito próprio, né? Que é pensar coletâneas de textos sobre temas, ou então livros monográficos, né? Com uma temática maior, e alguns livros são bilíngues, enfim. Essa edição da Autêntica é muito primorosa, ela é maravilhosa, eu adoro. Esse daqui, especialmente, é um dos meus livros favoritos dessa coleção. Gosto muito porque reúne os textos clássicos e essenciais sobre a técnica psicanalítica. Então eu gosto muito e super recomendo. É o tipo de livro que, bom, é a segunda vez que eu leio ele de cabo a rabo, mas eu revisito esses textos constantemente, tá? Então essa edição da Autêntica eu super recomendo, inclusive pela tradução, que tá muito boa. As escolhas são muito felizes nessa edição, tá? E aí, na sequência, eu li o Festa, Baia, Gira, Cura, do Jean dos Anjos, que é meu padrinho, que na verdade não é bem um livro para você ler de cabo a rabo, mas é o catálogo da exibição que ele fez no Centro Cultural Dragão do Mar, onde aqui ele vai reunir as principais fotografias dessa exposição e algumas fotografias que não são exatamente dele, mas que retratam a exposição lá no Centro Cultural. Então é um trabalho que o Jean já desenvolveu há alguns anos, num terreiro específico, e que ele acompanha as festividades. Enfim, ele fotografa, e essa exposição ganhou uma certa repercussão justamente por conta dessa imagem que está estampada num dos muros, num grande mural que tem lá no Centro Cultural Dragão do Mar, e teve uma certa reação conservadora na cidade, de se contrária à exposição de um tipo de religiosidade que não é exatamente a religiosidade cristã dominante, e isso foi bem importante para a nossa cidade, para um debate sobre racismo e sobre intolerância religiosa, mas principalmente também sobre divulgação de religiões de matrizes africanas, que não tem tanto espaço na urbis, né? Assim, na cidade a gente não tem muito contato com manifestações relacionadas com essas religiosidades, então foi um evento bastante importante que fica registrado nesse catálogo lindo, que cada fotografia dá vontade de expor, de fazer um quadro e enfim, tomar como uma obra de arte, porque cada fotografia é uma obra de arte. Eu me orgulho muito desse trabalho do Jean. E aí depois eu li um livro que na verdade ainda não foi publicado, que se chama E Se Deus Fechar os Olhos, Contos Gays, do Júnior Hatz, que me deu o prazer de ler o livro antecipadamente e de pós-faciar o livro. Então eu escrevi um pós-fácil para o texto do Júnior, e é isso. Quando ele for publicado eu divulgo ele aqui, faço resenha, porque eu pretendo reler ele já publicado. E foi um livro maravilhoso, são, como o próprio subtítulo diz, contos gays. Então o Júnior tem uma habilidade maravilhosa de escrever livros com essa temática, e são textos bem Nelson Rodriguianos, no sentido de um desfecho bem apocalíptico, bem tenso, e enfim, eu adoro a literatura do Júnior, especialmente os contos. Li o romance dele também esse ano, muito bom, mas acho que foi mês passado, ou retrasado no máximo, e é sempre um prazer estar em contato com a literatura do Júnior. Eu tô com isso aqui porque eu imprimi os contos para poder rascunhar e tudo mais, então fazer comentários. Então é isso, contos do Júnior Hatz são um deleite, então super indico, e quando sair eu divulgo, porque nem agora não tem como acessar o livro, tá? Mas ele se chama E Se Deus Fechar os Olhos, Contos Gays, que foi escrito em 2023, e o Júnior ganhou um prêmio aí, esse livro vai ser publicado por conta desse prêmio, tá? E aí, depois disso eu li Otto Lara Rezende, Ou Bonitinha Mais Ordinária, do Nelson Rodrigues, mais uma peça aí do Nelson Rodrigues que
Gente, assim, não, vou continuar sendo repetitivo, porque falar de Nelson Rodrigues é se repetir, de dizer o quanto esse homem é maravilhoso, do quanto o teatro dele é essencial e atual, e Bonitinha Mais Ordinária traz aí a história de o Otto Lara Resende, né, como ele nomeia inicialmente, que é uma frase que ele usa, que ele atribui ao Otto Lara Resende e fica se repetindo ao longo da peça, e é genial e cômico como o Nelson consegue transformar uma frase num grande evento que dá ensejo para uma peça toda. E eu fico imaginando como deve ter sido divertida a encenação dessa peça, porque é inusitada, é engraçada e trágica, é cômica e ao mesmo tempo, sei lá, violenta, e ela é fatal, enfim. Otto Lara Resende é mais uma peça maravilhosa do Nelson, e eu volto porque eu li mais uma peça dele esse mês. Li também pela primeira vez James Joyce, Um Retrato do Artista Quando Jovem, que foi o meu primeiro contato com James Joyce nessa edição linda da Autêntica. Aqui, na verdade, é uma luva, e o livro é esse, de capa dura, tem o nome aqui, meio que brilhoso, e tem essa folha de guarda, linda, essa fotografia, depois essa outra, a edição super confortável. Esse texto do Joyce, O Retrato do Artista Quando Jovem, ele é um texto moderno, um texto modernista, um texto que acompanha aí, é um romance de formação sobre esse artista, o Dédalus, que, bom, ele começa ali na infância, a gente acompanha a adolescência dele, a iniciação da vida sexual dele, os conflitos em relação à religiosidade, à família, a um certo desejo de uma liberdade que tem a ver com o nome Dédalus, né, que seria aquele que construiu o labirinto lá da mitologia, que trancafia lá o Minotauro, e aí ele cria as asas de cera para ele e para o filho dele em busca da liberdade, porque ele foi trancafiado dentro desse labirinto. Então, o Dédalus, o nome Dédalus, acho que não à toa foi usado pelo James Joyce para representar esse personagem que está em busca de ser autor da própria história, de se libertar dessas imposições institucionais da família, da igreja, da nação, e buscar uma voz própria, né, essa busca dessas asas para uma liberdade, enfim. James Joyce se mostra um artista maravilhoso, assim, a escrita dele é única, e o texto dele faz com que a gente tenha uma série de sensações, de rememorações, que me lembra um pouco Proust, nesse sentido dessa rememoração, mas de forma mais moderna mesmo, né, assim, não é um texto tão travado como do Proust, travado no sentido de dificuldade mesmo de você acompanhar, porque é um texto difícil, de parágrafos longos. O Joyce, ele às vezes é um pouco difícil, sim, não é que o texto dele seja absolutamente fácil de ler se você não estiver prestando um pouco de atenção, mas é uma história linear. Estou dizendo isso porque ele é mais conhecido por textos como Ulisses, Finnegan's Wake, que são textos bem difíceis e bem complexos, mas esse aqui é um texto mais tradicional, assim, no sentido mais de ter uma historinha que você consegue acompanhar, embora ele divague um pouco às vezes, dá para você acompanhar a história se você se concentrar um pouco. Então não é um texto tão difícil, embora seja aquela leitura que você deva fazer mais de uma vez, porque certamente você perdeu um monte de coisa, e quando você termina você não lembra de algumas coisas do começo, porque só depois você se dá conta de que o artista fez uma certa experimentação ali na escrita, especialmente no começo, quando ele está tratando desde o nascimento do personagem, e ele cria uma escrita que se aproxima do pensamento de um bebê. Então isso é muito inovador, isso é muito original, e a gente se dá conta disso depois que a gente avança e percebe o quanto o texto trazia essa diferenciação, tá? E aí depois eu li também pela primeira vez Marguerite Duras, que é essa escritora que foi radicada, ela é da Conchinchina, mas foi radicada na França depois, e ela escreve esse texto que se chama La Musica, e que depois ela reescreve como La Musica Segunda. Então ela fala sobre um casal que está em separação e eles se encontram 3 anos depois para assinar os documentos do divórcio propriamente, cada um já tem um novo parceiro, e esse encontro é uma despedida, né, assim, e aí ela tem uma coisa meio melodramática nesse encontro, dessa coisa fatal de uma despedida,
Então, é um texto intenso, mas é um texto muito bonito, e as marcações da escritora, ela quase dirige a peça, sabe? Assim, com as indicações que ela dá, e faz com que tudo seja meio televisivo e meio cinematográfico, assim, porque você visualiza tudo de uma forma muito cinematográfica. Aí aconteceu de ela dirigir o filme 2 anos depois da primeira encenação, né, que é o La Musica. Então eu li aqui como 2 livros, o La Musica, depois eu li o La Musica Segunda. O La Musica Segunda, ele reescreve o La Musica, mas ele avança um pouco no sentido de ter uma continuaçãozinha, tá? Não se encerra onde se encerra, não se encerra da mesma forma que La Musica, e ela reescreve uma parte ou outra, algumas indicações, então vira um novo texto que ela reescreve 20 anos depois. Então ela tem essa importância, né, de não ser o mesmo texto e a gente poder conhecer um pouco o desenvolvimento da escrita da autora. Depois, eu finalizei a leitura do Transtornos Borderline, Estados Psicóticos, Narrativas Psicanalíticas, organizado pela Marisa Pelela Mélega e Aparecida Malandrin Andriati, que é um livro que traz alguns casos que tem uma configuração borderline psicótica. Então, é um texto que não é muito teórico no sentido de desenvolvimento da teoria propriamente, mas que desenvolve a teoria relacionada com os casos. Então, os autores, eles trazem Bion, trazem a Melanie Klein, trazem o Winnicott para discutir os casos. Então, ele é muito mais um texto que funciona para a gente entender como é a técnica nessas configurações do que para a gente ler sobre a teoria, embora a teoria daqui seja suficiente para a gente entender o desenvolvimento e a técnica usada em relação aos casos. Então é um texto que foi publicado aqui no Brasil em 2023, já tinha sido publicado na Itália antes, então um texto bom de você poder entender um pouco melhor como é o manejo em relação aos casos borderline e psicóticos, tá? Depois eu li também pela primeira vez Fernanda Torres e fiquei maravilhado com a escrita da Fernanda. A Fernanda é uma escritora muito habilidosa, ela escreve um texto muito ágil, muito dinâmico, divertido e ao mesmo tempo trágico também. Então ela consegue aprofundar a complexidade desses sentimentos do protagonista, que era um ator, né, o Mário, e aí ele era um ator de teatro, depois ele vira um protagonista de novela, e depois ele decai numa tentativa de fazer uma grande encenação de Shakespeare com Rei Lear, ele fracassa, e aí as desventuras de tudo isso, atravessadas com uma mãe que está começando a apresentar esquecimentos e se colocando em situação de perigo, e ele tem que ir lá cuidar dessa mãe. Então, tudo isso é muito divertido. É o segundo livro da Fernanda, o segundo romance da Fernanda, o primeiro é Fim. E esse daqui, ela já demonstra uma maturidade maravilhosa, e agora eu tô doido para ler Fim e ler tudo que a Fernanda escreveu, porque ela parece ser uma escritora muito talentosa. Pelo menos aqui ela se demonstra, e eu já li críticas de que no Fim ela também é. No Fim livro, né? No livro Fim. E por fim, eu finalizei um mês lendo Toda Nudez Será Castigada, que pra mim é a melhor peça do Nelson Rodrigues, de longe, assim. Eu gosto muito de Vestido de Noiva, acho que essas duas são as melhores dele, mas aqui a gente tem um Nelson Rodrigues muito maduro, muito seguro da sua escrita e da sua habilidade, e fazendo escola, assim, com o que ele faz. É incrível o que ele faz aqui com Toda Nudez Será Castigada, que também ganha um filme do Arnaldo Jabu, que está no YouTube disponível, então vale a pena assistir, embora ele faça algumas alterações, porque aqui o Nelson trabalha com a coisa dos tipos, né? O padre representando a igreja, o médico representando o saber médico, a prostituta. Então, tudo isso é tematizado aqui, as tias, né, que comparecem com essa família tradicional, conservadora, e os conflitos do sujeito em relação ao próprio desejo. Tudo isso que é o mais incrível no Nelson Rodrigues comparece aqui. Então, esse mês foi um mês muito produtivo e um mês muito delicioso, assim, porque eu li muita coisa boa, conheci muitos autores que certamente eu vou querer ler muita coisa deles no futuro, e julho promete ser um mês também bem recheado, porque é um mês que eu tô de férias. Então, esse foi o saldo de leituras do mês de junho, e aí eu venho em julho comentar com vocês as leituras, e é isso, e até mais.